Oi, sejam muito bem-vindos. Vamos ao que interessa. Eu tenho visto muitos filmes e eu tenho voltado a ler, então tô muito orgulhosa de mim mesma. Inclusive, zero esportes na minha vida, mas a minha mente tá pelo menos se exercitando. Uma das coisas tem que estar acontecendo, né? Então, eu queria contar no episódio de hoje sobre os filmes que eu vi recentemente, só pra ter uma sustância pra nossa conversa que de hoje será de fato sobre narrar. Sim, sobre narração. Então aguardem, porque a gente vai ter uma resenha na segunda parte desse episódio sobre o livro que se chama A Crise da Narração, do Byung-Chul Han. Ele é um coreano, ele também é um professor de filosofia que mora e estuda e dá aulas aqui em Berlim, na Universidade do Henry, inclusive, que é o meu marido. Então é muito louco saber que os livros dele são super famosos, eu já li lá no Brasil e eu parei um pouco de ler, mas também parei um pouco de ler em específico esse gênero. E agora eu tô muito curiosa, voltando pra isso. Amo filosofia, eu já pensei em cursar filosofia na minha vida, obviamente. E agora eu estou morando na mesma cidade e o meu marido estuda na mesma universidade que esse cara dá aula, então é muito louco. Eu comprei alguns livros, ganhei outros de presente, inclusive um dele que está em alemão, ou seja, no original. E tô curiosa pra ver se tem alguma coisa diferente, ler isso no original. Mas a gente vai chegar lá. Antes da gente chegar lá, Berlinale. Na Berlinale, eu assisti o filme de Nicht Nichts ohne Dich. É como se fosse Não Nada Sem Você, da Pia Frankenberg. Ela ainda vive, eu achei que ela estaria possivelmente meio mortinha já, mas ela ainda existe, tá? Ela é uma diretora e atriz e roteirista maravilhosa e que ela é inclusive a própria produtora. Esse filme foi em preto e branco, ele é meio documental, autoral, autobiográfico, porque ele tá narrando não só um momento muito relevante e histórico aqui na Alemanha, que foi pós-queda do muro, mas também num ar documental dela, porque ela era a própria atriz e a própria diretora, tinha uma pessoa ali tomando notas do que é o fazer artístico, o que ela acha que é fazer um filme. Então, bem metalinguagem, bem documental, eu acho isso incrível. Então, não necessariamente tem um arco de narração contando uma historinha de personagem XYZ que vive isso e passa por tal clímax e aí acaba. Então foi um filme que mexeu um pouco já com isso e mesmo assim tem uma linha, tem uma história, tem uma narração que é a própria história dela e tem descobertas e tananã. Ele é cheio de cenas engraçadas e que retratam muito assim a cultura alemã. Por exemplo, tem uma cena onde tem um cara muito engraçado nesse filme, que ele tá assim num semáforo, e aí começa a chegar pessoas pra atravessar a rua e o semáforo nunca abre. E aí o povo começa a falar assim, não, mas quem apertou o negócio pro pedestre poder passar, né, o semáforo do pedestre? E ele, teoricamente, tinha que ter feito isso porque ele foi a primeira pessoa que tava ali. Mas ele não fez isso e ele ficou ali parado, todo mundo discutindo. Algo muito comum, assim, da cultura alemã, que é o povo ficar, sabe, enchendo o saco e reclamando das pequenas coisas. E aí o cara, depois de tanta pressão, assim, ele foi atravessar a rua sozinho e ir embora dali. E aí o povo pegou ele, trouxe ele de volta e falou assim, não, você tem que dar um exemplo para as crianças. Algo também muito, muito presente aqui na cultura alemã de, não, Rotgänger, Totgänger. Se você vai no vermelho, você morre. Se você vai no vermelho, você tá dando um mau exemplo para as crianças. Então, muito essa coisa das regras, da cultura muito rigorosa e de um jeito muito engraçado. Então, é muito louco ver isso num cinema alemão, num filme de festival alemão, como eles têm consciência disso e como isso é engraçado de ver. Na vida real, não é nada engraçado. Você perde os cabelos, é muito estressante. Mas você coloca isso num filme, todo mundo ri daquilo, e é um riso nervoso, é um riso muito quase que Brecht falando disso, né, de vamos fazer as pessoas rirem, então, já que não é pra chorar, vamos rir, porque o riso ele vai transformar e é quase como se fosse um riso de nervoso mesmo. Um riso de eu me identifico, ha 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 ha. É muito saudável. Então, assim, tinha cenas assim. Outra cena, por exemplo, ela era uma mãe com a bebezinha nova e ali andando. Nossa, tinha cenas muito incríveis, assim. Ela falando da vida, coisas pesadas, xingando, estressada. E é só ela, mãe solo, com um bebezinho, que é filha dela. E ela, assim, é muito engraçado essas cenas. Ou chega um cara, velho, assim, andando
muleta, e aí ele fala pra bebê, nossa, mas essa bebê já tá grande, não precisa mais de bico. Arranca o bico da boca da criança, aí ela olha assim pro cara velho, e você tá velho, não consegue nem mais andar, e arranca a muleta dele, e segue. Então são cenas curtinhas, não necessariamente ela cria um arco inteiro, mas de cena em cena a gente narra a vida. Então eu acho que foi assim, um ótimo exemplo pra eu começar a querer pensar um pouco o que que é fazer um filme, o que que é narração. Primeira vez que eu finalmente vou numa Berlinale, pra ser bem sincera, toda vez eu venho aqui pra Alemanha e não dá certo. Eu moro aqui e não deu certo. Dessa vez quase não deu certo de novo porque eu tava doente, mas deu certo de ver um, e foi um que eu acho que foi especial, foi tipo os últimos dos últimos. E eu cheguei meio atrasada. E, gente, não tem como pegar pipoca, entrar com bebida. É mó chato. Tipo assim, não gostei dessa parte. Mas o filme foi maravilhoso. Um filme ruim, eu vi recentemente com Adam Sandler, na Netflix. Gente, não é que ele é ruim, e eu vou comentar. Mas eu acho que a primeira coisa pra chegar aí na cabeça de vocês é ruim, eu não gostei. É confuso, ele é um astronauta sozinho. De repente sai uma aranha alienígena dele. E ele começa a falar com essa aranha. Psicopata, alucinações, tananã. Mas é uma história que não vai sair da minha cabeça, sabe? Não é uma história que eu gostei, mas é um filme que eu vi inteiro. E é um filme confuso, e é um filme estranho, me causa sensações estranhas. Não é um filme engraçado, ele é um filme triste, estranho, muito psicanalítico, eu diria. E aí, eu vi, nesse fim de semana, Dune. Inclusive, eu perguntei pra vocês lá nos stories o que vocês acharam, se vocês viram. E aí, eu acho que tá muito dividido entre as pessoas que viram e que comentaram, pelo menos pra mim, que falaram assim, perfeito, eu amei, maravilhoso. E outras pessoas, eu não entendi nada. Preciso de explicações, não faço ideia o que foi esse filme. Eu acho que eu saí desse cinema querendo ser atriz. Eu não sei descrever, gente, mas é sempre isso. Eu sei que um filme me transformou quando eu saio assim da sala querendo fazer alguma coisa da minha vida de diferente. E é como se fosse um fogo que eu tivesse, tipo, dentro do meu corpinho. E esse fogo vai crescendo, supitando, até chegar na minha boca e eu fico cheia. Eu fico saciada. É como se eu estivesse vendo o filme assim, babando. Eu queria ser, daria tudo pra ser Timothée Chalamet. Acho que rimou até. E acho que não é só isso. Eu acho que, assim, primeira vez que eu vi Dune, eu não gostei. Eu tentei ler Dune e eu não consegui, gente. Isso há muito tempo atrás. Talvez se eu tentasse hoje de novo, mudaria. Mas eu fui ler, eu achei confuso, difícil, achei too much, sabe, na minha cabeça, assim. Não queria aquilo pra mim. Eu vi o primeiro filme, assim, em 3D e foi ruim também. Não foi uma experiência tão legal, não foi um filme tão maravilhoso. E mesmo assim eu fui ver essa segunda parte e eu acho que essa segunda parte me cativou mais do que qualquer contato que eu já tive com o Dune. Mas olha como esses outros contatos, eles foram o suficiente pra eu ainda querer ver mais um pouquinho. Apesar de eu não ter lido o livro, eu ainda quis ver o filme. Apesar de eu não ter gostado tanto do filme, eu ainda quis ver a parte 2. Então, tem alguma coisa ali, né? E acho que é mais ou menos o que eu vi com Avatar. Avatar tem agora a série, né, do Cartoon mesmo, da Nickelodeon. Tem uma série nova, tipo, de pessoas, assim, na Netflix também, que eu vi. E é meio mal feito. Eu digo que é meio mal feito porque é difícil ter atores crianças bons, é estranho, e também é meio mal feito porque tem tela, efeitos, tananã. Em outros lugares é bem feito, em outros meio mal feito, mas não interessa, porque a história me cativou, desligava a minha cabeça, eu assisti assim horas e horas, eu me sinto muito imersa, e aí eu comecei a me perguntar, como assim? Como eu cheguei nesse lugar onde por meses e anos eu não tava lendo tanto, eu não tava indo em cinemas e filmes, eu não tava indo em peças, e aí eu já desisti, assim, até de Netflix, que é algo tão... Tem muita coisa lá e tem, enfim, era pra ser maravilhoso. E eu desisti, preferia ficar no YouTube ou rolando feed ou, sabe, com fome. Eu tava com fome de arte e mesmo assim nada me alimentava. E eu sinto que dessa vez eu tenho conseguido em cinemas criar um hábito pra mim de ver filmes e peças e praticar esse viver como uma artista, porque eu preciso de coisas que me alimentam nesse lugar. E aí eu redescobri, tipo, uma dopamina muito mais poderosa nesse lugar. De eu sentei ali pra ver Dune e demora talvez umas 3 horas e eu poderia ficar lá mais 3 horas sem problemas nenhum.
Eu, às vezes, tô vendo um vídeo do YouTube e 30 minutos é muito pra mim. Eu não vou conseguir ver. Depende, né? Mas eu, em geral, não vou conseguir ver. Sabe? É muito difícil essa coisa da atenção, do tempo nos dias de hoje. Eu sento, mesmo assim, pra ver um filme e eu fico. Eu ainda tenho essa capacidade, gente, de ouvir um podcast que tem 3 horas. Tem um podcast famosão do Huberman aqui no Spotify, por exemplo. Quando primeiro me indicaram ele, eu fiquei... Como assim essa coisa tem 3 horas? Quem escuta isso, véi? E aí eu tô escutando isso. Porque todos os restos de podcasts e trechos e mulheres sendo coaches e autoajudas, eu não consigo mais. Eu não tô mais sendo alimentada. Pelo menos num lugar que é muito importante pra mim, que é um lugar criativo, que me provoca, que vai mexer as ideias e que não vai trazer mais do mesmo. Então, o melhor dos filmes, para dar essa metáfora que eu queria dar, pra gente redescobrir uma experiência artística, é Dune. Justamente por isso. Eu gosto? Não gosto? Eu entendi? Não entendi? Eu acho que é para além disso, porque ele é um filme que nenhum outro filme tem feito isso. Ele é meio original nas coisas que ele tem feito, porque tem até outras versões de Dune e a coisa se mantém. Ele é muito antigo, inclusive, e mesmo assim tem um outro filme. Eu acho que para você fazer uma coisa que já existe, e aí você vai fazer uma outra versão, já tem um livro, já tem 2 filmes, e aí você vai fazer mais um filme sobre isso, cara, você tem que ser muito, muito original. Então tem alguma coisa na cinematografia que é tão belo, que é tão lindo, os efeitos, as coisas, as imagens, o mundo, o visual, o ritmo, ele é mais longo, ele é imersivo, ele tem uma calma, ele tem uma tensão, ele é político, mas ele também é alienígena, e ele também não é só futurístico, ele é muito atual, tem religião, tem culturas, tem raças, tipos de raças, tem fantasia. Gente, tipo, tem tudo nesse universozinho, nesse filme. Então é muito difícil você colocar de tudo um pouco e essas coisas se estabelecerem de forma original. E é claro que a gente não vai entender. É claro que a gente não vai nem ter que gostar ou não gostar, ou, enfim, achar bom, achar ruim. Mesma coisa que eu falei do Adam Sandler na Netflix. Essas obras, elas começam a ser para além do bem e do mal. É tipo Nietzsche. E acho que essa é uma experiência que eu tô tendo agora, como, se vocês perceberam, essa temporada de episódios que eu tenho me proposto a fazer aqui no Eu Acho, é para comentar filmes, livros, trazer conversas com pessoas que eu admiro. E parte disso é descobrir como que eu faço uma resenha, como que eu dou minha opinião, como que eu critico alguma coisa. E eu acho que tem um lugar no ensaio do Nietzsche de Para Além do Bem e do Mal que é muito isso. É para além do bem e do mal. O ser humano não é só bom ou ele não é só ruim. Então as coisas que a gente tá criando também não são só isso. Então, se um filme te deixou confuso, se um filme te deixou em choque, se ele te desafia a não entender mais como as coisas funcionam, tá aí algo muito mais poderoso do que a gente tá agora acostumado, que é só dar like, entender, passar pro próximo. E eu acho que todas essas experiências, elas têm em comum uma coisa. Elas atribuíram um sentido na minha vida. Eu ganhei significados que antes eu não tinha. A minha vida passa a ficar encantada. Eu existo no mundo de forma diferente e eu saio de lá querendo ser outro ser, viver outras histórias, me tornar o Timothée, cantar essa música, voar no espaço. Eu retomo essa minha criancinha de possibilidade de inventar a minha vida. E pasmem, eu tenho o direito de inventar a minha vida ainda e de fazer a minha vida e o mundo ser encantado. Ninguém mais vai fazer isso por mim. Só eu e só você aí, porque você também tem essa capacidade, pasme, de inventar a sua vida. Isso se chama experiência estética. Ela comove, ela traz catarse e depois você tem que falar sobre ela. Você vai narrar sobre ela. Os seres humanos são os únicos que conseguem fazer essa coisa mágica que é eu vivi alguma coisa e eu tenho que contar sobre ela. Que é o que eu tô fazendo aqui. Mas então, o que é narração? Eu não vou ler definição nenhuma, porque eu acho que narração a gente entende mesmo sem entender. Narração tá em crise. Tipo assim, você sabe contar uma história? Sinceramente, você sabe contar uma boa história? Você acha que se eu colocar uma criança na sua frente, você vai ter uma história boa pra contar e essa criança vai prestar atenção?
Você acha que você tem paciência para sentar do lado dos seus avós e ouvir as histórias que eles têm para contar? Eu não escutei nenhuma história dos meus avós. Eles não são avós que me contaram histórias. Eu também não sou muito uma criança que teve, sei lá, pais que deitaram na cama comigo e leram livros. Não me lembro muito disso. Mas meus pais me levaram em livrarias. E aí eu me lembro de entrar em contato com livros e ler muitos livros e assistir filmes e sempre ir em cinema. E aí eu fui fazer teatro. Então eu tenho outros lugares de narração, mas eu fico me perguntando: e onde que tá isso em mim, nas pessoas? Qual foi a última história que você ouviu? Qual foi a última que você leu? Se você se sentiu imersivo nela ou se a sua atenção tá marromeno? Qual que é a função de uma história pra você? Se as histórias que você tá vendo em filmes ainda tem uma função num livro, num podcast que você tá escutando? E se realmente tem muita narração assim mesmo no mundo ou não? Que é o que o Byung-Chul Han propõe nesse livro dele. Ele começa o livro, o prefácio, página 9, assim: quando as narrações nos ancoravam no ser, ou seja, quando nós atribuíamos um lugar e transformavam o ser no mundo em um estar em casa, dando à vida significado, apoio, orientação, isto é, quando a própria vida era um narrar. Não se falava em storytelling. E ele termina o livro na página 132 assim: viver é narrar. Os seres humanos, como animais narrants, diferem dos animais por serem capazes de realizar novas formas de vida por meio da narração. A narração ela tem o poder de um novo começo. Toda ação que transforma o mundo pressupõe uma narração. Gente, esse é um trocadilho muito óbvio, mas só agora que eu li essa frase aqui no podcast me tornou óbvio que narração tem ação dentro do nome, entendem? Então, para eu agir no mundo, para eu ter essa nova realização de uma forma de vida diferente, de poder começar de novo, eu preciso de uma narração. E narração é viver, que é o que ele fala aqui no final do livro. É basicamente o que eu falei, é basicamente todas essas experiências de eu vi um filme, eu preciso contar sobre ele, eu volto da Berlinale num trem, e aí eu volto conversando com o Henry sobre o que a gente achou do filme. E isso é muito precioso quando a gente vai no cinema, é pertinho aqui de casa, a gente vai caminhando, a gente volta caminhando, a gente volta conversando. Num trem, a gente escuta a conversa da pessoa que tá sentada do lado, que tá tendo um problema no relacionamento dela, e aconteceu aquilo e aquilo outro. Tem narração acontecendo o tempo inteiro. Mas o que tem matado, então, a narração? Pro Byung-Chul Han, nesse livro, ele fala de redes sociais demais e um storytelling, que é um story selling, que tá matando essa narração. Porque em vez da narração, que vem ali como unificar, orientar, dar um sentido na vida, como parte da vida, o storytelling, ele vira um selling, ele tem ali funções. Ele quer informar alguma coisa, ele quer anunciar alguma coisa, que ele critica muito redes sociais como Snapchat. Eu não sei, mas Snapchat é algo que eu não vejo há muito tempo. Mas aqui na Alemanha eles ainda usam muito. Então ele escreve muito sobre o Snapchat, sobre Instagram, TikTok, Stories. Story, gente, é uma história. Que história que eu consigo contar numa foto de mim mesma que dura 24 horas? É um story. KKK. Então, eu anuncio, eu informo, eu só dou uma notícia, eu só presto uma informação aqui. Eu tô prestando um serviço, ou eu tô anunciando tal coisa, tô contando alguma coisa, eu não tô narrando, de fato. Ele fala o seguinte: a informação é uma manifestação genuína da ausência de afastamento que torna tudo disponível. E depois ele comenta que narrador não informa nem explica. Metade da arte narrativa está em evitar explicações. Vocês entendem que uma parte fala que amou o Dune e a outra parte fala, eu não entendi, eu preciso de explicação? Não tá errado a gente se sentir confuso, a gente não entender, a gente falar, nossa, esse filme aqui, what the fuck? Mas é exatamente aí que mora a narração e
como que ela se diferencia de eu não tô te informando, eu não tô te explicando. Isso aqui não é uma aula, isso aqui não é um jornal, isso aqui é uma narração, é uma história. No livro do Ato Criativo, do Rick Rubin, ele termina o livro dele exatamente com essa frase: o universo não explica. Criações não existem para explicar alguma coisa. O universo não explica, uma obra de arte não se explica, a narração não é explicativa, não informa. Ela, inclusive, tem que evitar informar e explicar as coisas. Igual ao universo. Você acha que a gente tem resposta? Você acha que o universo está explicando qualquer coisa? Não. E aí o filme ruim que eu vi com o Adam Sandler é ele astronauta, chama O Astronauta, é ele no meio do universo, indo pra uma coisa que tá lá no universo, que é tipo uma nuvem, e aí essa aranha alienígena fala pra ele que é o começo do universo tá ali. E não tem explicação, tipo, kkk. É por isso, é ruim por isso, mas é por isso que é bom também. Entende? Eu comecei a ficar confusa, inclusive porque eu sou uma pessoa que gosta de ouvir histórias, contar histórias, narrar, viver elas. Eu leio, eu já quero fazer um filme, um podcast, alguma coisa, e aí eu quero fazer parte do mundo, ter uma comunidade, unir pessoas através dessas histórias. Estudo um storytelling só para agora chegar aqui e falar, realmente, ele é funcional, ele quer vender alguma coisa, ele quer passar uma mensagem, ele quer informar X, Y, Z, anunciar. E aí, com esses problemas e confusões, eu fico, como que eu soluciono? O que é narrar? Será que eu ainda tenho liberdade de contar a minha própria história, por exemplo, aqui no meu podcast? O que eu tô fazendo aqui, então? Será que eu tô errada? Será? Né? E aí ele pegou e falou assim, olha, um regime de informação que não é repressivo, ele é sedutor ainda. Então, ele exige constantemente que a gente comunique as nossas opiniões. Você tem que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Igual, como diria o nosso querido fulano, que eu esqueci o nome. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Gente, qual é o nome dele? Raul Seixas. Pesquisei. A gente não tem que ter opinião. E aí, o que acontece com... É tipo um mandamento da liberdade. Aqui, a liberdade, ele tá falando na página 28, a liberdade, ela não é suprimida. Ela é, inclusive, completamente explorada. É como se a gente fosse forçado a ser livres, até demais, explorar essa liberdade que a gente tem de abrir uma story, de mandar uma mensagem, de fazer um podcast. É tudo muito explorado, e eu acho que eu vivo isso muito também como criadora. Chegar num lugar onde, nossa, eu tenho que estar falando de tudo, eu tenho que mostrar tudo, eu tenho que criar de tudo. E não é assim, não precisa ser igual o Raul Seixas falou. Aí eu fiquei, tá, mas as narrações, hoje em dia, por exemplo, tem muitos podcasts que são de autoajuda. E se a gente parar pra pensar, a gente não quer mais, inclusive, conteúdos narcisísticos de mimimi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, minha rotina, minhas coisas, minha... A gente quer algo que solucione os nossos problemas, que a gente se identifique. Eu vou ver esse podcast, ouvir, ou eu vou ir para um cinema, porque lá tem alguma coisa para mim. E aí tem algo na narração que eu fiquei questionando. Será que não é? Será que eu não vou querer ouvir uma história para me inspirar, mas também para me orientar, para saber o que eu tenho que decidir, que rumo que eu tomo? E aí lá para as páginas 33, 34, ele comenta um pouco sobre isso, que narração não oferece solução. Oferece uma sabedoria, mas é uma sabedoria de continuar, não resolver. E é simplesmente aquela história de imagina que você é o personagem principal. E agora? Como que a história continua? O que acontece depois? Eu não resolvo, eu não tenho solução. Eu só tenho uma continuação. Tipo, a vida, ela é mais do que só ficar resolvendo o problema. E eu acho que quando a gente entra na informação, a gente entra muito numa coisa que eu tô muito chateada com os meus diários, que é tipo assim, eu vou escrever um diário e eu só fico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo outro, e eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso. Gente, tipo, o meu diário não é uma to-do list, o meu diário é um diário. Eu não tenho mais nada pra falar, nada me acontece entre uma tarefa e outra. E aí, ele coloca aqui, tipo, na página 41, muito bem, que é tipo assim, a vida, ela se desloca de um presente pro outro.
de uma crise para outra, de um problema para o outro. Aí ela começa a se reduzir a uma sobrevivência. A vida, ela é mais do que solução de problemas. Aqueles que só solucionam problemas já não possuem futuro. Somente a narração desvela o futuro e somente ela nos dá esperança. E aí eu fiquei, nossa, realmente. Entendi que eu não preciso me otimizar, eu não preciso performar, eu não preciso ser a melhor e ficar postando e compartilhando, eu não preciso de uma comunicação do desempenho, de ser empreendedor de si mesmo. E, enfim, vocês entenderam. Eu não preciso disso. Eu não preciso pular de um problema para o outro. Nessa sobrevivência de, se eu quero ser sempre melhor, eu não tô vivendo, eu só tô existindo e funcionando. E eu acho que entra aí num lugar de, e o espaço da rede social, por exemplo, ou de uma narração, onde é isso mesmo que eu quero narrar. Eu quero capturar só esse momento. Eu quero falar só dessa felicidade. Eu quero ter essa foto de lembrança. Ou quando eu vou trocar um small talk com alguém, eu vou falar de um probleminha, ou então eu vou falar de XYZ que aconteceu, e o que fica no meio, ninguém vai saber, porque sou eu que tô vivendo ali no meio, sabe? E aí é onde ele fala aqui um pouco da felicidade. Porque eu entrei muito nessa brisa e eu acho que esse capítulo da vida narrada, onde ele fala de felicidade, me ajudou muito. Que ele falou o seguinte: a felicidade não é um acontecimento pontual. Ela tem uma longa cauda que se estende até o passado e ela se alimenta de tudo que foi vivido. E eu fiquei, putz, total. Muito do que eu consigo enxergar como ainda razão para acompanhar pessoas em redes sociais ou divulgar histórias, probleminhas, ou então agora não é só problema. Falamos de problemas e agora eu quero falar de felicidade. Então eu tô capturando esse momento, eu tô fazendo uma história, eu tô postando alguma coisa, ou então eu vou falar aqui para fulano ciclano num áudio algo legal que me aconteceu. Isso eu entendia muito como pontual, como momento. Então tá tudo bem eu compartilhar isso porque é uma felicidade e não necessariamente eu vou narrar minha felicidade. Não precisa ser. Pode ser só uma fotinha, uma Polaroid que eu tirei aqui. E aí eu entendi que não é. Que essa captura ela acontece, a gente tem meios de fazer ela acontecer. Mas a narração, a vida, a felicidade, ela é algo que tem uma longa cauda. E tipo, a coisa vai se estendendo, ela não dura só agora. Ela tem uma razão para eu estar feliz agora e essa razão é todo o meu passado, é toda a minha narração, é todas as ações que eu fiz, é um conjuntão mesmo. Eu sei que a gente já criticou muito os stories aqui, mas é porque tem uma parte muito legal onde ele fala, e eu acho que é mais ou menos isso que não é o problemático, mas é um novo fenômeno que tem acontecido. E que eu acho que é onde a gente pega o ordinário, o vazio, o angustiante e não sabe o que fazer com ele. E a gente ainda não sabe. E não é uma história que vai mudar isso. Que é o seguinte, página 62. Quando se vive, nada acontece. Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, eis tudo. Nunca há começos. Os dias se sucedem aos dias, sem rima nem razão, e é soma monótona e interminável. De quando em quando se procede a um total parcial dizendo faz 3 anos que viajo, 3 anos que estou em tal cidade. Também não há fim. Depois disso, o desfile recomeça. Voltamos a fazer as contas das horas, dos dias, segunda, terça, quarta, abril, maio, junho, 1922, 2024 e por aí vai. Gente, é uma mesmice na vida que é boa. E que eu fiquei assim, nossa, mas que pessimista, né? Tipo assim, tá, é isso então? A vida é vazia, angustiante, nada acontece. E aí você odeia a rede social, mas o que você faz na vida então? E eu acho que esse ordinário mesmo, e o angustiante, o vazio, ele tá também para além do bem e do mal. Porque é aí que surge a narração, é aí que abre espaço para eu fantasiar, narrar, inventar, encantar a minha vida, então, já que eu estou nesse vazio angustiante ordinário. E aí vem uma falazinha que ele comenta aqui, que é: narrar só vai surgir no ócio. Para narrar, a gente tem que estar no ócio. Página 70, narrar exige ócio.
Ele conta toda uma história de uma família, que todo mundo da família contava histórias, os pais, a irmã, mas tinha um menininho lá que não sabia contar histórias. E aí eles mandaram esse menino pra uma mulher, pra uma tia louca bruxa, né? E ela fez coisas com esse menino, tipo, mais fantasiosas mesmo. Ele tinha uma tarefa de levar uma chave pra fulano, e aí a casa criava andares, ele nunca conseguia cumprir. Então, quando ele voltou pra casa, ele tinha uma história pra contar. E aí é muito louco isso, como a gente precisa viver pra poder narrar, e pra gente narrar, a gente tá vivendo. E pra gente viver e narrar, eu preciso desse ócio. Então, se a gente mata o ócio, a angústia, o vazio, a mesmice, a gente mata o potencial, inclusive de saber viver de outro jeito e narrar esse viver. E aí, eu acho que tem um exemplo bacana de ócio e como entrar em contato com ele, e como é difícil achar o ócio, tananã, que é exatamente o que faz sentido a gente ser realmente pessimistas com redes sociais. Pois eu tava até no Brasil recentemente, fiz uma viagem pra lá. E a gente cansa muito quando a gente viaja, né? Então chegamos em casa, eu deitei, fui ler meu livro, ou então eu tava mesmo no celular respondendo pessoas, vendo stories, tananã. E aí meu pai, nossa, momento de descanso pra todo mundo, hein? TikTok pra todo mundo agora. Ele fala num lugar brincando, mas olha como isso é exatamente o que a gente tem vivido. E eu acho que umas culturas mais que outras, inclusive. Mas é muito cabuloso a gente olhar um momento de potencial descanso, que eu acho que descanso é diferente de ócio. Tem lugares onde a gente tá cansados, e aí entra uma rede social, e tem lugares onde a gente tá entediado, e entra ali também, em todo pequeno respirar, válvula, tá entrando essa palhaçada de stories. Então, eu lembro de uma experiência que eu fiz no Caminho de Santiago, e lá a gente só caminha 25 quilômetros o dia inteiro andando, o dia inteiro onde não tem internet, o dia inteiro onde você não tem mais nada pra fazer a não ser andar. E tem outras pessoas com você, e pra quem já caminhou uma vez na vida com fulanos e ciclanos, gente, caminhar mexe todas as ideias na cabeça. Então, é muito fluido você caminhar e conversar e é isso que você faz o dia inteiro. Então, assim, é eu conversando o dia inteiro. E aí, eu tenho isso talvez desde muito criança, e isso ficou muito claro nessa viagem que a gente fez em família, porque eu comecei a gravar. Eu tinha uma reflexão e eu ficava, gente, por que vacas deitam e cavalos não? Sei lá, eu tinha um monte de reflexão. Eu olhava pro mundo entediada, porque eu tava ali andando, e eu só tinha reflexão atrás de reflexão. E aí meu pai até me apelidou de Teorias da Aline. Ele apelidou esse momento de reflexão do dia. A gente gravava um vídeo assim no dia e tinha Teorias da Aline. Um dia, quem sabe, eu faço esse caminho de novo. E aí a gente grava tudo isso. Mas isso existiu, inclusive, já. E é uma história que eu tô aqui narrando pra vocês. Eu precisei viver isso e tananã. E por falar em teorias, como por exemplo, Teorias da Aline, tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre a morte, digamos assim, das teorias. Se vocês pararem pra pensar, tem coisa aqui que eu tô falando, eu acho, é basicamente teorias. São as minhas opiniões. Eu não tô baseando isso em dados, eu trago uma referência, mas vai saber que eu tô lendo esse negócio certo ou não, postulados, filosofias. Hoje em dia, a gente tem dados, e dados matam teorias. Eu não procuro mais o porquê, eu não invento, eu não questiono, porque teorias é isso. Mas quando a gente só tem dados, a gente já tem a resposta, a gente já tem uma correlação de números, e números explicam, e a gente já entendeu que explicar não é narrar. Então, dados, mortes de teorias, tudo isso tem desencantado muito o nosso mundo. Tem uma coisa que ele falou aqui bem legal, que é a morte, inclusive, de orações. Eu sigo um outro podcast aqui, que é Uncomfortable Truths, e lá ele é pela Farad, que ela é muçulmana, e ela fala muito, de vez em quando, não em todo episódio, mas ela fala assim um pouco da religião dela. E como tem o Alcorão, e como tem versos, e como tem uma leitura, e como tem uma narração por trás. Se a gente pensar em todas as religiões e mitos, a oração é muito nesse lugar, e ela é muito reconfortante para isso, pra gente imaginar, pra gente criar, pra gente ter explicações, questionamentos, teorias, porque o mundo não tá explicando,
mas dados explicam, e aí redes sociais gostam de explicar, gostam de fazer correlações. E tem algo ali que não é explicar, que é criar, que é inventar. E aí eu vou voltar até em Dune aqui agora, porque em Dune a gente tem uma religião que é muito parecida com a religião muçulmana. As vestimentas, a sonoridade da língua inventada, o livrinho, a forma como eles fazem a reverência e rezam, e a forma como eles até chamam eles de fundamentalistas, tudo isso. E aí tem ali uma linha narrativa que é questionada, inclusive. Eles prometem um Messias, e o personagem, por exemplo, ali do Al-Saba Haid, eu esqueci o nome, gente, Lisan Al-Gaib, algo assim, não sei falar direito, mas é o personagem do Timothée. Ele é essa figura de Messias que foi prometida e que tem um livro contando e que tem umas missionáriazinhas lá, as benezetinas, que elas estão contando as histórias. Eu não sei os nomes direito, porque é isso. Eu ainda vi o negócio em alemão, então, sorry. E aí, o que eu entendi foi isso. Mas, basicamente, tem essa história que ele mesmo, ele é a pessoa dessa história. Ele é o prometido. Ele tem uns dons, ele tem uns sonhos. Tudo faz sentido. É como foi escrito. Ele vive uma história épica de herói, literalmente, que ele mesmo não acredita, que ele mesmo coloca em choque e que ele mesmo, por exemplo, no começo fala, não, isso aí é o que falaram pra eles acreditarem. Isso aí é o que foi escrito. Isso aí não sou eu. Tipo, e tem outras pessoas que seguem não acreditando nessas coisas. Então é muito louco como até isso, por exemplo, da história, da fé, de orações, de imaginar, de fantasiar, de encantar o mundo, também é muito problematizado, inclusive nesse filme, inclusive em Dune. Porque eu acho que nesse livro aqui, quando a gente fala da história da narração e tudo mais, é muito legal acreditar no Byung-Chul Han, e é muito importante mesmo a gente analisar por que a narração tá morrendo, como fazer ela retornar, e se é em religiões, se é com arte, como que é. Mas como que tem outros lados de uma narração, que é, ela comanda, ela pressupõe ações. Eu transformo o mundo. E essa transformação ela pode vir para outros lugares, inclusive piores. Lá nas páginas 126, por exemplo, ele fala desse agir. Como pra gente agir tem que ter a narração, então pra gente existir politicamente, para que existam comunidades, precisa ter uma narrativa. E essa narrativa, ela pode mudar o curso, inclusive, de uma decisão política. E o que é política? Nada mais nada menos do que como a humanidade funciona. Então, as narrativas podem ser, sim, muito potentes de mudar como a gente cria comunidades e como a gente age numa política, na humanidade. Mas para voltar um pouco para o cinema, ele fala que, por exemplo, na página 92, o cinema é a forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem contemporâneo. Ponto final. Não tenho nada o que comentar. Gente, o cinema, ele é esse lugar de perigo existencial. De tipo assim, eu vou confrontar o homem aqui com essa realidade. E eu acho que o bacana de um cinema é que ele traz a narração, mas ele ainda traz o choque, a realidade, a vida, ainda um realismo muito mais do que só uma imaginação, um teatrinho, um fantoche, alguma outra coisa. E aí o que a gente tem hoje em dia na nossa mão, que é uma tela, que é uma proteção, porque telas separam, protegem, é o que a gente tem de consumir o outro, a gente se distancia, então eu tenho uma relação distante onde eu posso selecionar, dar o like, não dar um like, compartilhar ações que não são ações de humanidade e de política, né? Essa é a diferença de um choque e de um like, que ele comenta tanto nesse livro. Essa é a diferença de, por exemplo, um Netflix, nossa, que ele comenta aqui, que é muito lindo e muito forte, inclusive, o que ele fala, de como a gente tem se tornado consumidores, como se a gente fosse granja mesmo, como se a gente fosse um gado consumidor que tá engordando ali, sentado, deitado na frente de uma televisão, de uma Netflix da vida. Página 98, eu achei essa imagem assim, uou. Então ele fala, a mudança do choque pro like, ela também pode ser atribuída à mudança em nosso aparato psíquico.
Pode ser verdade que, na modernidade, nós percebemos o aumento da superestimulação como um choque. O choque é aquela coisa de sair da realidade, tem algo diferente, novo, eu confronto, eu tenho cinema, eu tenho uma obra, um choque. E hoje em dia a gente não tem mais esse choque, porque a gente só tem likes. E aí pode ser que essa superestimulação, que ele conta aqui, virou um choque. Com o tempo, o aparato psíquico ele se acostuma com o aumento de quantidade de estímulos e isso embrutece a percepção. É um pouco do que eu contei da minha experiência aqui de eu parei mesmo de ficar tendo alguns hábitos, mudei para outros, tô indo mais em cinema, tô lendo mais livros e é como se eu babasse, é como se eu estivesse saciada, é como se finalmente alguma coisa encheu em mim. É como se eu fico 3 horas, eu poderia ficar mais. E eu não tô pensando nos meus problemas, e eu não tô pensando no e-mail que eu tenho que responder, ou querendo checar alguma coisa. Eu não tô. Eu estou ali 3 horas, que se passaram sem problema, e ficaria mais. Eu estou cheia, eu não tô sendo engordada, eu não tô sendo agradada. Eu às vezes não tô gostando, eu às vezes tô sendo incomodada com coisas desse filme, mas ele tem acontecido para mim. E o meu aparelho psíquico tem entrado em choque. Depois ele segue falando muitas coisas, por exemplo, inclusive de Freud, e como a psicanálise é uma narração. A cura, ela acontece quando a gente está ali narrando. Uma terapia nada mais é do que eu vou sentar, eu vou narrar, e a cura ela é possível só por causa disso. É muito da nossa psique, inclusive. Todos esses movimentos outros, e não só uma psicanálise, mas se a gente for falar de história da arte, iluminismo, cubismo, Platão, filosofia, tudo isso são narrativas. Até ele chegar lá na página 110 e falar o próprio pensamento, na verdade, é isso. Nada mais é do que uma narrativa. Bom, pra gente finalizar, um trechinho aqui, que na verdade ele é de um capítulo sobre... É um capítulo sobre a ação do livro Vita Activa, ou da Vom tätigen Leben, da Hannah Arendt. E lá tem uma epígrafe do Isaac Dinesen, que eu não conheço, mas já estou interessada, que fala: todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história, ou contamos uma história a seu respeito. A fantasia narrativa é curativa. Fecha o livro, coloca pra lá, respira fundo e bora contar histórias. Muito cuidado com as histórias que estamos contando, ouvindo. Vou não deixar aqui um espaço de faça isso, faça aquilo. Como a gente segue depois desse episódio, eu não sei. Se é o cinema, se é a leitura, se é a conversa, se é um podcast, se é a escrita... Se é o nosso pensamento com a gente mesmo, eu não sei, mas eu tô pensando muito na fase que eu já comentei aqui de e agora como a história continua. Então, é isso. Sinceramente, muito, muito obrigada pela escuta e presença de vocês. Espero que tenha fervilhado algumas ideias e que vocês continuem narrando. E depois quiserem deixar aqui na nossa caixinha, tem mensagens de voz também que vocês podem mandar. Todas as minhas informações vão ficar aqui embaixo, links, descrições, citações também. E a gente se vê no próximo episódio. Se escuta, né? Beijo.